que deu aqui. Tá ali, ó. Você está gravando essa reunião. Beleza. Agora sim. Olha ali, ó. Gravação foi iniciada. Brigadão, brigadão. Então, gente, é que eu falei que eu ia começar a gravar e não gravei. Então, é o seguinte. Então, eu vou repetir a média móvel aqui, porque eu acho que ela é interessante repetir, então, tá? Então, só para recapitular, é um banco de dados cortado. Eu só peguei o último mês, né, diário dos acontecimentos no Brasil, em relação à Covid, e eu vou calcular, então, a média móvel dos últimos 14 dias sempre. Para calcular a média móvel de 14 dias, eu tenho que ter o dia hoje. Eu quero a média móvel do dia de hoje. Eu tenho que ter 14 dias para trás, tá? Eu tenho que ter 2 semaninhas para trás, todos os dados, e eu calculo a média. Isso que é a média móvel, tá? Então, repetindo, a média móvel do dia de hoje, eu tenho que ter 14 dados para trás. Então, eu pegaria ali 2 semaninhas para trás. Aí seria lá pelo dia 2 de setembro. Pegaria do 2 de setembro até o dia de hoje. Aí calcularia a média. Amanhã, como é que eu vou calcular? Aí eu vou pegar 14 dias para trás. E isso me dá sempre uma tendência mais plausível de explicação. Então, como é meu banco de dados, ele não tem dias atrás do dia 15, começa no dia 15, então eu tenho que andar aqui 14 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, acho que é por aí, tá? Se eu fui um a mais, um a menos, também não vai lá dar muito problema. Mas vamos fazer certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá aqui. Então, como é que eu calculo a média móvel? Então, a gente vai calcular a média dos 14 dias. É igual, chamo aqui média, abro um parênteses, vou pegar o número de mortes do primeiro dia que eu tenho até o 14º dia. Tá? Por isso que a média móvel é 14 dias. Por isso que eu digo, do primeiro dia até o 14º. Vocês podem verificar que essa caixinha que está em azul tem 14 dias. 14 dias. Então, a gente dá Enter. Se a gente quer a média móvel dos dias anteriores aqui, não tem como calcular, porque eu não tenho datas anteriores a ele, né? Não tenho 14 datas anteriores a ele. Então, eu só tenho para calcular para baixo. Para calcular para baixo, ou eu faria toda hora isso, ou eu venho aqui no cantinho lateral inferior direito, aqui com o botãozinho esquerdo do mouse, eu replico para todo mundo até aqui embaixo. O que a gente está escutando nos telejornais, gente, estão dizendo o seguinte, que a média móvel está decaindo. Coisa boa, né? Mas não está decaindo de uma maneira como a gente desejava, mas está decaindo, pelo menos está. E pelo que a gente está vendo aqui, realmente está decaindo, ó. Tá? E não é, eu vi hoje já falou, a média móvel está caindo do número de mortes e do número de casos que acontecem diariamente, né? Então ele está caindo, coisa boa. Então a gente já tem essa informação. Agora, como é que a gente vai montar aquele gráfico que aparece nos telejornais? Então, a gente faz o seguinte, ó. Nós viemos aqui, nós queremos a data, nós queremos o número de mortes e a média móvel, tudo no mesmo. Então, se vocês querem todas essas 3 colunas no mesmo gráfico, vocês têm que fazer o seguinte, ó. Vamos começar aqui na data. Data é importante, óbvio que é super importante. Então, tu clica na data, ó, clica lá em cima, tá vendo? Ó, lá no A. Ó, lá no A, ó, formou uma flechinha para baixo, clica. Tu vê que todas as datas foram marcadas. E agora, como tu quer marcar as outras colunas, tu tem que apertar a tecla Ctrl, CTRL. Aí tu aplica, ó, tô com ela apertada. Se alguém pedir aí para me bater palma, eu não vou conseguir, porque eu tô com a teclinha apertada, minha mão tá meu dedo está apertando a tecla. Clico no Novas Mortes e não tiro o dedo ainda. E vou lá na média móvel, que é exatamente as 3 colunas marcadinhas agora que eu preciso para construir o meu gráfico, tá? Agora eu posso tirar, ó, tirei, ó, posso aplaudir, tá? Então eu tirei o dedinho ali e eu quero fazer um gráfico com essas três colunas no mesmo gráfico. Vamos ver como é que é então? Aí nós temos que vir em inserir, nós temos que vir aqui em essa aqui, gráfico de colunas, tá vendo? Gráfico de colunas, clica aqui do ladinho, vai abrir algumas formas de representação e eu vou, então, montar este primeiro aqui, tá? Vou montar esse primeiro. Bom, eu sei que vocês vão me dizer uma coisa, né, gente? Que não é, assim, ó, tudo bem, a gente é amigo, né? A gente, legal, né? A gente é parceirão e tal. Não é esse gráfico que aparece
nos telejornais. Tu tem razão, não é esse gráfico. Mas a gente vai transformar logo, logo nele. Bom, eu vou tirar o título aqui, tá, gente? Porque eu quero que o gráfico fique maior um pouco. Vou tirar umas coisinhas frescuras aqui, apenas eu não quero essas linhazinhas. E agora que vem o pulo do gato. Essa média móvel que está aqui, essas barrinhas que estão a partir do dia 14 até o último dia aqui, você tem que clicar em alguma delas. Qualquer uma delas, tá? Clica numa delas só. Pode clicar. Cliquei. Beleza. Tu vê que marcou uma barra. Interessa que marque uma. Interessa, mas aqui, se tu clica aqui, vai marcar ali no meio. Ele sempre vai marcar no meio. O que me interessa é que tu clique numa. Tá? Eu vou de novo, ó. Ó, não tá ninguém marcadinho, tá vendo? Eu vou clicar aqui, mas ele vai marcar aqui no meio. Ó, cliquei aqui e ele marcou aqui no meio. Aí, gente, olha o que vem agora. É o pulo do gato. Alterar o tipo de gráfico. Tá aqui em cima, ó. Alterar. E aí tu vem aqui e clica. Muito bem. Aí tu vai verificar. As novas mortes, eu quero em colunas, porque lá no telejornal ele mostra as novas mortes diárias em colunas. Mas a média móvel, lá no telejornal, ele faz com uma linha. Então tu clica aqui, ó. Coluna agrupada? Não. Tu clica aqui. E aí tu abre as possibilidades de mudança do teu gráfico. E tu quer uma linha. Então tu clica na linha, essa aqui, ó, linha, clicou e dá OK. Depois eu posso vir aqui de novo. Tá ali. Tá aqui. Aí o que está acontecendo agora? A gente quer colocar essa linha, né? Vamos colocar essa linha aqui. Essa linha. Depois eu posso mudar ela, tá? Vamos ver. Como é que ficaria esse nosso gráfico, gente, lá num PowerPoint, por exemplo, tá? Então, vamos verificar. Eu vou dar um Ctrl C. Por que eu vou botar lá? Para ficar ali maior, para mostrar para vocês como ele fica legal. Então, eu vou vir aqui no PowerPoint, tá? E vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Maravilha. E eu quero fazer um gráfico grandão, né, gente? Quero fazer um gráfico grandão. Então, se eu quiser fazer um gráfico grandão, eu faço isso. E depois eu venho aqui, ó, tu viu que ficou grandão, mas não ficou bonito. E aí a gente vem aqui e faz algumas modificações, né? Por exemplo, aumentar um pouquinho a letra desses gráficos, ou os números, né? Olha, acho que assim ficou bom, né? Vamos ver um pouquinho maior. Acho que assim ficou bom. Esse aqui, eu gostei desse. Beleza. Tu quer mudar um pouquinho alguma coisa? Quer mudar aqui as barrinhas? Eu não me lembro que cor as barrinhas eles colocavam colocam lá no sei lá, vamos botar uma cor aqui verde, tá? Esse daqui eu vou botar essa linha, eu vou colocar uma linha mais, a gente vai botar uma linha mais, como a gente diz, mais grossa, alguma coisa assim, tá? Então, mas deixa assim. Bom, o que acontece? Se a gente for apresentar isso aqui, não vou ficar trocando cor, porque não é o objetivo aqui, né, gente? Então, tá ali. Se eu for analisar agora, gente, é o gráfico que, mais ou menos, logicamente, né, aparece nos telejornais, mostrando para vocês o comportamento diário do número de mortes, né? Vocês têm aqui o comportamento diário. Então, notamos aqui que aqui começa, né, sei lá, numa terça, quarta, quinta, e começa a decrescer e final de semana diminui. E aqui a gente tem as médias móveis calculadas sobre isso. Então, esse valor... Opa, volta ali. Esse valor que eu calculei aqui, esse valorzinho que eu calculei aqui, ele foi trabalhado em cima dos 14 dias anteriores. Esse valor dos 14 dias anteriores. Esse valor dos 14 anteriores a ele. Então, por isso que me dá uma tendência do que está acontecendo. Então, a gente nota que realmente, gente, as barrinhas aqui, ó, essa barrinha alta, depois aqui ela ficou mais baixa um pouco e daqui ficou mais baixa ainda. Essa aqui era alta, ficou mais baixa ainda. Então, tu vê que é uma tendência forte dessas barrinhas coloridas aqui, né, elas diminuírem a sua altura. Então, o que está acontecendo? Há uma tendência do número de mortes está diminuindo. Então, o que a gente identifica, através deste gráfico aqui, o que aparece nos telejornais, ou seja, a média móvel do número de casos e o do número de mortes está diminuindo. O que eles colocam? Se não me engano, hoje disse que a média móvel ela reduziu 7% do que aconteceu há 14 dias atrás. No dia de hoje, fizeram o cálculo comparando com 14 dias atrás
e eles identificaram que a média móvel reduziu em 14%, certo? 14, minto, 7%. Né? Eu vi agora há pouco ali, quando deu o telejornal do Jornal Hoje. Tá? E o número de casos também está diminuindo. Então, quer dizer, é um gráfico, gente, que não é difícil de fazer, tá? E se vocês, então, tiverem algum gráfico, eu já fiz gráficos assim, gente, que eu tive que estudar, um gráfico de uma menina, eu me lembro lá, que era tipo de uma teia de aranha, assim, sabe? E não foi fácil fazer, não. Eu pesquisei, porque ela tinha que colocar um gráfico igual a um gráfico que teve num artigo, e o trabalho dela era muito semelhante ao artigo, e ela achou muito legal, e aí fui pesquisar. E a gente, pesquisando, a gente acha, consegui construir o gráfico para ela e tudo mais. Então, se vocês tiverem a necessidade, num artigo, num trabalho, de algum gráfico que vocês acham que é estranho para vocês, e pode ser estranho para mim também, no primeiro momento, a gente vai em busca. Eu já fiz gráficos, gente, eu não sei se vocês conhecem, uma programação chamada R. Né? Quem trabalha um pouquinho com a estatística sabe disso. É programação, tá? Então não é bem assim para trabalhar com isso, não. Eu tenho R instalado aqui, e uma vez precisaram um gráfico, a professora a Alexandra da Físio, ela precisou de um gráfico e eu fui construir esse gráfico via R. Gente, eu vou dizer para vocês, eu levei um tempão para fazer, tempão que eu digo assim, ó, uma semana. Não trabalhando só com isso, lógico, né? Eu trabalhava um pouco agora, não deu, não era aquilo que eu queria. Com programação. Então, eu pesquisei, busquei daqui, busquei dali, vi pessoas lá no outro lado do mundo que utilizam R, entrei em contato, fiz alguns questionamentos e no final saiu, era a tese dela, que ela defendeu no início deste ano, em março, em fevereiro, no final de fevereiro, ela defendeu, e aí a gente conseguiu construir o gráfico para ela. Era um gráfico muito diferente, que eu nunca tinha trabalhado com ele, tá? Então, se não der para fazer no Excel, a gente vai optar, logicamente, por outros caminhos e outros processos aí que a gente tem na mão para a gente trabalhar. Certo? Então, isso aqui só era uma dica, né, que eu queria falar para vocês, só um breve comentário, né, sobre a famosa média móvel que a gente tanto ouve falar, mas às vezes a gente fica meio devendo o que é. Então, sempre que alguém perguntar para vocês, você entende o que é média móvel? Tu vai dizer, sim, eu entendo. Ela vai me dar uma tendência do que está acontecendo. E para calcular essa tendência, que é esta linha que está aqui, que é uma linha de tendência, para calcular isso aqui, ela pega sempre 14 dias atrás. Então, hoje, 14 dias atrás de hoje. Amanhã, vão ser 14 dias atrás de amanhã. Depois, sempre 14 dias. E aí a gente vai calculando a nossa tendência. E a tendência está em queda, né? Está em queda na média móvel no número de mortes. Poderia fazer ali com o nosso banquinho de dados, eu poderia fazer aqui, deixa eu apagar, poderia fazer com um número de novos casos. Será que eles estão aumentando? Será que eles estão diminuindo? Bom, eu vi hoje que eles estão diminuindo o número de casos também. Como é que a gente vai saber se está diminuindo? É só fazer a média, né? Média igual, média, e tu pega os últimos novos casos aqui, né? Vamos ver aqui, pega os últimos 14. Tu dá Enter, fecha o parênteses. Então, nós temos aí em torno de, vamos deixar inteiros os númerozinhos, nós temos aí em torno de 39 mil casos. Vamos ver se está diminuindo à medida que o tempo passa. Tá diminuindo, né? Olha aqui, ó, 39, 38, 37, 30, ó, voltou para 39, mas isso é tendência, tá, gente? Mas o mais importante é que lá no início da nossa média tinha 39 mil casos diários e hoje nós já temos em 33 mil casos diários. Então, houve uma redução bem significativa no número de novos casos por dia que está acontecendo no Brasil. Há uma redução. Se eu for fazer um gráfico ali, né, o gráfico da média móvel, então eu dou um Ctrl aqui, um Ctrl no número de casos e um Ctrl ali. E aí eu vou lá e vou inserir, então, eu vou fazer bem mais rápido, tá? Para a gente poder só ver se aquela linha realmente ela está baixando ou não. Clico, então, em qualquer um dessas barrinhas, altero ele e mando fazer uma linha. Tá? Então, agora eu fiz rápido, tá? Vamos ver, olha ali, ó. A linha está descendo.
Olha ali, ela deu uma subidinha aqui, a linha, tá vendo? Ela deu uma subidinha, meio que estabilizou, e depois ela começou a descer, 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 e espero até que um dia a gente chegue aqui no zero, tá? Então, a gente está vendo que ela está decaindo também o número de casos novos diários que aparecem no Brasil, tá? Então, só para você ter uma noção, e a gente tem um pouco de conhecimento de quando aparecer esse nome, porque por que eu me toquei nisso aí, gente, e falei com todos os alunos da graduação, a primeira coisa que eu entrei na aula dessa semana deles, é exatamente falando nisso. Porque teve uma live, né, uma de 5 milhões de lives que estão acontecendo diariamente, teve uma livezinha com o Diário de Santa Maria, com o pessoal lá do Observatório, e quem está fazendo a parte estatística lá é um amigo meu, que é o Luiz Felipe. E aí, a menina, que era a repórter do Diário, a primeira pergunta que ela fez para o Luiz Felipe é o seguinte: professor, o que é... Me explica melhor essa questão da média móvel, né? Sabe que daí na hora eu pensei, disse assim, sabe uma coisa? Eu tenho que conversar com meus alunos também sobre isso, porque é a moda, é o que está aparecendo o dia inteiro, é o que está aparecendo no jornal, é o que está aparecendo em tudo. Média móvel, média móvel, média móvel. E aí os caras não vão saber? Aí eu já faço o seguinte, baixei esse bancão de dados aqui, enorme, vamos pegar só o Brasil e mostrar que aquilo que a gente escuta ali está dando exatamente o mesmo resultado aqui. Tá? Então, foi só um parênteses aí, né, que a gente abriu para que vocês, então, entendam um pouquinho sobre isso. Maravilha, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, o que a gente estava assim, só para a gente situar um pouquinho onde é que a gente estava, né? Então, na aula passada, o que a gente fez, tá? Na aula passada, a gente trabalhou com o iniciozinho dos testes, né? Nós trabalhamos com o teste T para dados independentes, que são testes paramétricos, tá? E depois o teste T para dados variados, tá? Então, eu tenho quase certeza absoluta que muitos e muitos e muitos de vocês vão precisar desses testes que eu estou citando agora. E a gente finaliza hoje os testes paramétricos, né, com a tal de ANOVA, análise de variância, ANOVA, né? Muito importante também a ANOVA para nós. Então, só para a gente recapitular e fazer, pelo menos para a gente começar a brincadeira, e antes de entrar em ANOVA, eu tenho aqui um teste que eu acho legal esse teste aqui, que é um teste que a gente chama que é um teste, eu não sei se ele vai ser paramétrico, mas eu creio que sim, né? Porque ele está aqui nesse meu material, acho que sim. A gente tem aqui, gente, duas colunas indicando consumo energético pré e pós-menstrual em 11 mulheres. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma mulher, tá, que é analisada em dois momentos, no momento pré e no momento pós-menstrual. E o nosso objetivo é verificar se existe uma diferença significativa, tá, entre os consumos energéticos nesses dois momentos e se existir uma diferença, em qual dos dois momentos o consumo ele é considerado um consumo maior. Pois bem, o cara pode olhar os númerozinhos aqui, porque são poucos, né? Ah, mas dá para ver claramente aqui, ó, que no pré-menstrual o consumo ele é superior ao pós, né? Aí o cara pode chegar a dizer assim, tudo bem, eu acho que é verdade o que tu está falando, mas prova o que tu está falando. Ah, não, provar não provo, mas eu acho que é o que dá para ver aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente faz, logicamente, é entrar no nosso programa, né, que é o SPSS, está aqui ele, limpinho, né, para a aula de hoje, está aqui ele. O que eu vou fazer, então, com isso daqui? Vocês vão criar, né, um banco de dados, e esse banco de dados, vocês sabem que ele pode ser criado no Excel, tá? Não tem problema, mas me dê esses númerozinhos, e quando eu pego esses númerozinhos aqui, vocês sabem que eu vou transformá-los em SPSS. E aí eu jogo esses números ali dentro. Muito bem. Então eu tenho nomes para eles, né? Consumo, com as maiúsculas, tá? Consumo pré e consumo pós, tá? Beleza. Consumo pré e pós. Também não vamos botar nomezinho, consumo energético pré. Bota pré e pós, porque hoje a gente está só brincando com esse software aqui. Então, eu tive que construir o meu banco de dados no SPSS em duas colunas, tá? Uma coluna pré e uma coluna pós. Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer em primeiríssimo lugar?
Eu não sei qual teste que é. Então, eu tenho que aplicar, gente, o que a gente chama na estatística de normalidade. E ele é bem facilzinho da gente calcular, né? Então, porque está tudo escrito já no material que tem aí. Nós vamos em analisar, estatística descritiva e explorar. Esses dois aqui são valores numéricos, então eles devem vir na lista de variáveis dependentes. Então, tu coloca o primeiro lá dentro e o segundo lá dentro também. Essa lista de fatores, gente, é quando eu divido o grupo, por exemplo, em homens e mulheres. Opa, eu tenho um fator, que é o fator sexo, né? E divido em criança e adolescente. Opa, eu tenho um fator, que é fator idade, né? Então, eu tenho um fator. Então, eu coloco o fator sexo, o fator idade aqui, nesta caixinha, e a variável dependente vai lá em cima, uma só. Vai uma variável lá e vem o sexo ou a idade ou sei lá o que for aqui, tá? Então, nós temos a lista de fatores. O que nós temos que fazer aqui é vir na parte de gráficos, clicar em gráficos. Aqui a gente não precisa nada disso, então até vou tirar. E esse daqui eu preciso marcar. Gráfico de normalidade com testes. Clica ali e dá um continuar. Beleza? Agora tu dá um OK. E tu dá uma esperadinha, né? Vai aparecer um quadro grande falando que as mulheres no momento pré-menstrual têm um consumo médio de 6.753 calorias e no consumo pós-menstrual 5.433 calorias. Bom, isso são informações boas, importantes, sim, super importante. Imagina, o cara tem média, tem desvio padrão, né? O erro desvio é o chamado, o famoso desvio padrão, tá? Então, quando tem aqui a média é 6.753 e o desvio padrão 1.142. Desvio padrão é chamado de erro desvio. Aqui a média 5.400 e pouco e um desvio padrão de 1.200, tá? Bom, beleza. Mas o nosso objetivo no momento não é esse aqui. Esse quadrinho, que é o quadrinho que daí eu vou copiar, né? Ele já está copiado lá. Eu copiei ele aqui. Está aqui ele. Igualzinho que está lá. Vamos ver se é igualzinho. 675, 675, 479, 479. Eu tenho dois caminhos aqui que eu tenho que optar por um deles. Ou eu vou usar Kolmogorov e Smirnov no teste de normalidade, ou eu vou usar Shapiro-Wilk. Nós vamos usar Shapiro-Wilk por uma razão extremamente simples. Extremamente simples. Nós temos pouquíssimos dados. Pouquíssimos dados. Nós temos somente 11 dados. Nós temos somente 11 mulheres. É muito pouco. A partir de 30, alguns autores dizem que a partir de 50, aí a gente pode usar o Kolmogorov. Mas o nosso objetivo, gente, esses valores que eu tenho que analisá-los aqui, esses dois aqui que eu tenho que analisar, ó, 675, 479, eles são valores que vão ficar na minha cabeça, na cabeça de vocês. Eles não vão aparecer no nosso trabalho, tá? Então, o que me interessa, e aí é só para relembrar, né? Como... deixa eu botar aqui direitinho. Como os P's, tá? Vou botar aqui P's, não sei, os P's, tá? Que os P's para nós, gente, tá? P's, eu vou botar uma letrinha pequenininha aqui só para você, ó, os P's, que é o que está escrito ali, que é o SIG, tá? Como os P's, tá aqui, tá? Como os P's, que nada mais são do que, nada mais é do que o SIG que está ali marcadinho, né? Aí tu vai colocar aqui, são valores superiores a 0,05, eles são, não são? Todos os dois são. Os dados são normais, tá? Os dados são normais. Bom, sendo os dados normais, significa que eu vou usar um teste de comparação, um teste paramétrico, tá? E esse teste paramétrico, ele tem nome, é um teste paramétrico. Qual é o teste? Chama-se teste T para dados variados. Por que é um teste T?
Porque quando não for paramétrico, a gente vai usar um outro teste que chama-se Wilcoxon. Wilcoxon, que a gente vai aprender na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai aprender uns 3, 4 testes na mesma aula, tá? Por quê? Porque a gente já está um pouco já mais acostumado. O nosso grande segredo, gente, é vir aqui e identificar a normalidade. É normal? Sim. São normais? Sim. Tanto o consumo pré como o pós, eles são normais. Então, a gente vai usar um teste paramétrico. Qual o nome dele? Teste T para dados pareados. Ah, se fosse uma comparação de sexo, masculino com feminino, e os dados fossem normais, a gente ia usar também um teste paramétrico. Qual o nomezinho do teste? Teste T para dados independentes. Por quê? Porque tu está comparando homem e mulher. Então, tu está comparando grupos diferentes, grupos independentes. Então, temos que ter isso na cabeça, porque na hora de criar o nosso banco de dados, isso passa a ser importantíssimo para nós, tá bom? Então, como eu disse para vocês, esse teste aqui, gente, é extremamente importante. Então, vai dizer assim, eu já tive de casos, gente, eu tive vezes que o pessoal foi lá na sala para fazer um teste e já foi dizendo, fulano aqui, a Pro falou que tem que fazer o teste T. Eu disse, só um pouquinho, calma. Ela analisou a normalidade? Não, ela não fez nada, mas ela sabe que tem que usar um teste T pareado, porque teste T pareado, ele compara a pessoa em 2 momentos distintos. Eu disse, tudo bem, só que ele pode ser o teste T pareado ou o teste de Wilcoxon. E aí, qual que é? Não, mas ela disse que eu... Não, ela não tem, ela disse. Ela tem que provar o que ela está me falando. Né? Então, quer dizer, se ela não aplicou a normalidade, ela não tem como saber qual o teste que nós vamos aplicar. Então, aqui hoje eu já sei, beleza. Então, agora a gente vai aplicar o teste, porque eu estou louco para saber se realmente existe uma diferença no consumo pré, no consumo pós. Eu tô fazendo aqui um embate, tá, gente? Uma briga entre pré e pós, tá? Quando eu escrevo aqui também, sabe? Porque eu não gosto muito só de falar, eu gosto de falar e escrever. Tá? Então, eu estou fazendo uma luta aqui entre pré e pós. Se nessa luta eu concluir que não há uma diferença significativa, a conclusão está bem clara. Não tem nada a ver o momento da mulher em relação ao consumo energético dela. Beleza, conclusão maravilhosa, né? E aí que a gente chega naquilo que a gente fala sempre com vocês, tá, gente? Mania que as pessoas têm de achar assim, ó, tudo tem que ter P pequeno, né? O P, eu quero que o P, que o significância seja pequeno, porque daí vai mostrar que teve diferença. Mas vem cá, a conclusão, para mim, eu de fora, se eu concluir que não houve diferença no consumo energético, é uma baita conclusão. E se eu concluir que existe uma diferença, é uma baita conclusão também. Então, são conclusões. Não me interessa se o P é pequeno, se o P é grande, se o P é isso, se o P é aquilo. São conclusões. Agora, questão de torcida, tu pode fazer torcida, tu pode fazer ola, tu pode fazer o que tu quiser. Né? Convida teus vizinhos do bairro para ver assim, gente, vamos torcer aí que o P dê 001. Beleza, vamos lá, é a hora de torcer agora. Não tem nada que torcer, né, gente? O resultado é o resultado daquilo que deu, vai dar. Se eu fizer 10 anos daqui para frente esse mesmo exercício, vai dar o mesmo valor do P. Então, não é questão de torcida, é questão de desejo da pessoa. Bom, já é diferente. Porque já tenho daí uma conclusão, porque daí bate com um artigo lá de São Paulo, que eu vi, lá da Inglaterra, que eu li um artigo lá, bate com ele. E se não bater? O que a gente vai fazer? Entendeu? Porque tu faz um artigo lá em São Paulo, são pessoas, tu tem que cuidar muito bem essa questão. Com que idade as pessoas tu pegou lá, desse grupo? Eu peguei, né, gente ali com 40, 50 anos. Que idade tu pegou no teu trabalho? No meu eu peguei pessoas com 20 a 30. Bom, então aí já tem um outro detalhe que é extremamente importante, a questão da idade. Entendeu? Então, na saúde tem muito isso, né, gente? Tem muito esse detalhezinho aí do que vai e o que não. Mas vamos lá. O que nós queremos, então, fazer mesmo? O teste T para dados pareados. Vamos lá aplicar, então? Vamos lá. Então, aqui o resto não precisa nada, tá, gente? Aqui, ó, o pré, um desenhozinho de um gráfico de boxplot, né? O ideal é que esses gráficos fiquem lado a lado, dá para a gente construir e tal, para fazer a comparação. Bom, vamos então em analisar. Vamos aplicar o teste. Comparar médias. Hoje a gente vai aqui. A partir da semana que vem, a gente vai aqui, ó. Aqui embaixo.
tá? Comparar médias, aí vem aqui nesse quadro e procura amostras pareadas, tá aqui. Ó, tem uma amostra que a gente já fez, amostras independentes, quando eu comparei masculino com feminino, lembro bem, e quando aqui eu estou comparando as amostras pareadas. Clica aqui, e aqui nessas duas casinhas, vocês coloquem o pré e o pós. Pré contra pós. Pode ser pós contra pré, não muda nada. Pode ser pré contra pós, pós contra pré, não vai mudar. Precisa alguma coisinha aqui nas opções? Não precisa. Dá ok. Beleza. O que aconteceu? Aconteceu o que apareceu para a gente. Esse quadrinho aqui que eu gosto muito, é o quadrinho das médias, do desvio padrão, né? E esse quadrinho, que não é questão do que eu gosto, esse quadrinho é o cara para decidir a nossa questão agora. Tá? Então, esses dois quadrinhos, eu sou fãzaço deles. Ó, tu viu que eu copiei aqui o primeiro quadrinho, e aqui está o meu segundo quadrinho. Pode ver que é igual, tá, gente? Ó, tudo igual. 11,937, 11,937. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Bom, agora vamos analisar aqui. A média 6.700, a média... provavelmente tem a diferença. Provavelmente tem. Então, vamos analisar agora aqui. Nesse quadro, a gente aplicou o teste de amostras emparelhadas. A gente, então, vai olhar. Ó, uma diferença de 1.320 calorias. Ó, a diferença de 1.320. O cara, onde é que está essa diferença? Gente, é a diferença entre esses dois aqui. Se fizer na maquininha aí, 6.753 menos 5.433 vai dar 1.320. Pode fazer, tá? Mas é importante para mim? Não, não é importante. Então, se não é importante, por que tu vai falar? É verdade. Por que eu falei? Não sei. Tá. Então, o que é importante aqui para nós? Importantíssimo. Importantíssimo é esse. Esse aqui tem alguns artigos que o pessoal, na hora da escrita, né, da conclusão final, gosta de colocar esse carinha também, tá? Com os chamados graus de liberdade também. Então, esse aqui é importantíssimo. E os outros dois são importantes, mas alguns casos a gente coloca, outros casos não. Que conclusão a gente tira? O que eu posso descrever aqui? Aqui nesse lugar, eu vou colocar o quê, gente? Que existe, vou colocar em letra maiúscula, tá? Que existe uma diferença, existe diferença significativa no consumo energético entre mulheres quando analisadas o período pré e pós-menstrual. Quando tu concluiu que existe uma diferença, ou que não existe uma diferença, também é uma conclusão, tu tem que colocar o P. Que P tu calculou ali, e aí é costume erro, claro, que nunca em artigo isso, né? Não chegamos a esse ponto, o pessoal colocar isso aqui. Quando a gente manda o pessoal da graduação, por exemplo, fazer os seus trabalhinhos, o pessoal muito coloca isso aqui na resposta. Isso é um grande erro, porque não existe, o P não é 0000, tá, gente? É que ele só assume 3 casas após a vírgula. Então, ele é 0,00042. Ele é 0,0000049. Entendeu? Então, quer dizer, tu nunca pode colocar assim. Toda vez que o P aqui o P, deixa eu só aqui que ele está lendo agora, aqui, que o P, esse aqui, tá? Vamos colocar numa outra cor agora aqui, um vermelhinho ali, tá? Que esse P, tá? Ele for o 000, tu tem que vir aqui e escrever menor que 0,01. 0,001. Assim, 1 milésimo, tá? Menor que... Ele é menor, né? Menor que isso ele é. Se eu te dou garantias que é, né? Então, o que significa quando é menor? Então, aí a gente vai lembrar duas coisinhas lá, né? Que é importantíssimo. Duas não. Duas. Quem sabe uma sabe a outra. Tá? Então, só para relembrar, toda vez que o nosso P ele for maior que 0,005, que não é o caso, ele foi menor, mas vamos supor, nós vamos dizer que não existe uma diferença significativa. Tá? Então, quando vocês lerem um artigo lá e que o P ele deu um valor tipo 0,16, então tu sabe que aquela análise daquela variável que não teve diferença significativa, não. Tá? Não teve. Embora ele vai dizer isso na leitura da questão ali, mas ele não teve. E menor ou igual a 0,005, tá? Nós temos a conclusão que, ao contrário, é que existe uma diferença, tá? E aí eu não vou escrever o resto. Existe uma diferença significativa. Então, no nosso caso, como ele deu menor, não tem como negar, né, que ele deu menor, então existe sim
uma diferença significativa. Deixa eu puxar isso aqui para cima, para ficar todo mundo aqui em cima, para ficar bonitinho. Tá aqui. Tá, agora nós vamos terminar de escrever isso aqui, tá, gente? Aí é importante que a gente coloque, tudo bem, existe uma diferença, mas, cara, não é legal vocês colocarem os dados do período pré e do período pós? Porque dizer que teve diferença é muito lindo, mas muito mais lindo ainda será dizer que qual é o consumo pré e qual é o consumo pós. É importante, eu quero saber. Eu, como leitor aqui, me disser assim, ó, eu analisei os dois momentos das mulheres aí, né? E aí deu que existe uma diferença significativa. Tá, tudo bem, existe. Mas em qual dos períodos elas têm um consumo maior? Se existe uma diferença, em um dos momentos tem um consumo maior do que o outro. Tem ou não tem? Tem, né? Se tem diferença. Como a gente concluiu que concluiu e comprovou que existe diferença, nós temos que saber aonde que essa diferença está. Pró quem? Pró, pró-pré, eu ia dizer, a favor, sei lá eu, não é a favor, mas o maior consumo está no pré ou o maior consumo está no pós? E eu não escrevi isso. Agora eu vou escrever. Escrever de que maneira? Explicitando os valores pré com aqueles valores que tem ali, ó, 6.753, claro que eu vou arredondar, né? 6.753 e o desvio padrão de 1.142. 1.142. Tem um consumo maior, né? Energético do que as mulheres no período pós-menstrual. E no período pós-menstrual, vamos ver o que deu ali em cima, 5.433, 5.433, com um desvio padrãozinho de 1.216. Aí, agora sim, ficou legal, né? Então, ou seja, e a conclusão agora, né? Que eu acho que essa é a conclusão mais legal que a gente tem, e tudo provado, né, gente? O consumo energético depende, sim, do período em que as mulheres se encontram, tá? Se o período é pré ou se o período é pós. E aqui a gente definiu, concluiu que o período pré é um período que elas consomem mais, tem maior consumo energético que no período pós. Eu achei essa questão, por isso que eu comecei com ela. Eu achei uma questão muito legal e uma questão muito interessante, né? Então é isso que a gente tem. Claro, né, gente? A gente tem um banco de dados extremamente pequeno, né? A gente não queira aqui querer que a gente vai descobrir a roda aqui, porque a gente não vai descobrir, não. Agora, se eu tiver um banco de dados aqui, por exemplo, de 500 mulheres, opa! Aí a gente já tira conclusões assim, ó, paulada, certinha, entendeu? Agora a gente está brincando com o software, né? Então, mas aquela história que a gente falou, a única diferença de eu ter 500 mulheres aqui ou ter 11 mulheres é o tempo que eu levei para digitar esses númerozinhos ali. Porque o tempo para resolver, o tempo para aplicar o SPSS, o tempo é o mesmo. Foi o mesmo lugar. Eu fui lá e pum, acabou. E a conclusão leva o mesmo tempo. E tu sabe que quanto maior é o teu banco de dados, o maior é o teu N, né? A gente vai ter, até abrindo um parênteses, a gente vai ter uma aula muito legal que fala sobre isso, né? Sobre o cálculo do tamanho amostral, que é muito interessante. Então, a gente, quando chegar lá, a gente fala melhor sobre isso daí. Talvez 500 mulheres não fosse necessário. Talvez aí 200 chegariam numa conclusão muito significativa, né? Como um resultado final de um teste, tá? Então, temos aí, só para a gente, então, começar a nossa brincadeira. Depois tem outros exemplos, né, gente? Todos eles aí já estão prontos praticamente, e é lógico que a gente aqui, né, deixou uns espaços aí para a gente poder tirar as conclusões, né, conforme a gente ainda. Tem algum anterior aqui, né? Então a gente tem ver se tem algum teste anterior, que a gente tenha a gente já fez alguns também em aula, né? Então também não adianta muito a gente querer. Esse aqui a gente já fez, a cefaleia. Aqui do momento 1, do momento 2, é muito parecido com o que a gente fez agora, né? Vamos ver aqui. Aqui tem um banco pequenininho demais, é muito pequeno, né? Antes e depois é um teste igual que a gente fez agora, antes de um determinado medicamento, é um captopril, remédio destinado a baixar a pressão sistólica.
momento pré e pós é igual. Esse aqui tem um banco de dados muito pequeno, período pré e pós a gente já fez agora. E nós temos isso aqui, poderia fazer esse aqui. Vamos brincar com esse, porque depois a gente fala na nova e encerrou com a nova. Então, olha bem, o que nós temos aqui, gente? Nós temos a porcentagem de alfa-2 globulina em 13 pessoas com baixo peso e 9 pessoas obesas. E o nosso objetivo é verificar se existe uma diferença significativa nessas porcentagens da tal de alfa-2 globulina. Não me pergunta o que é, né? Não sei, mas eu só sei que nós temos aqui dados em dois grupos distintos. A melhor maneira de eu identificar que os grupos são distintos é que eu tenho um número X de pessoas aqui e aqui eu tenho um número menor de pessoas, né? Então, isso já identifica que não pode ser pareado. Pareado sempre tem que ter a mesma quantidade, tá? Bom, como que a gente coloca esses dados lá no programa? Então, a gente vai pegar o seguinte, vamos lá no programa, vamos botar aqui, o que é isso aqui mesmo? É alfa, né? Alfa-globulina, tá? Vamos botar ali. Então, a gente vem aqui, chama então globulina, eu gosto de maiúsculo, tá? Mas tudo bem, globulina, e depois a gente põe grupo, tá? O grupo obeso e o grupo não obeso, tá? Então, a gente coloca ali, não dá para criar. Aí que está o detalhe. Tem gente que acha assim, Cláudio, por um acaso, eu não poderia criar assim, ó, copiar essas duas colunas aqui, Ctrl C, e vir aqui agora e colocá-las aqui, ó, Ctrl V. Posso fazer isso? Não, não pode. Quando são dados independentes, tá? Tu tem que montar uma coluna apenas com uma variável globulina e a outra coluna chamada grupo, tá? Então, esse é um cuidado que tem que tomar. Por isso que é importante a gente saber. Quando são pareados, que é esse caso aqui, ó, quando tu quer comparar uma pessoa em dois momentos, tu vai criar uma coluna para o momento 1 e uma coluna para o momento 2. Quando os grupos são independentes, aí tu já não pode fazer isso não, tá? Ele não vai rodar isso aqui para vocês lá. Mas isso é bem tranquilo, a gente, né, consegue colocar os dados de uma maneira bem tranquila e aí a gente roda. Mas nesse momento, do jeito que está, eu não posso rodar, tá? Nem que eu coloque aqui, ó, obeso e não obeso. Não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar todos eles, um embaixo do outro, Ctrl C, então aqui, ó, embaixo, e Ctrl V. E não esquecer que agora eu vou ter que chamar o grupo 1 até o paciente 13 faz parte do grupo 1, tá vendo? A partir do 14 já temos aí os pacientes do grupo 2. Só que eu tenho que informar ao programa, porque o programa ele é muito bom, mas ele tem essa falha. Ele não entendeu o que eu falei para ele. Porque eu falei para ele agora aqui, ó, falei para ele e para vocês, o 1 é baixo peso e o 2 é obeso. Só que ele não entendeu. Então eu tenho que dizer lá na visualização da variável o grupo e dizer 1 é o famoso baixo peso. Baixo peso. E 2 é o famoso obeso. Beleza, tá aqui. Agora sim, ele já entendeu, tá? Beleza. O que a gente vai fazer em primeiríssimo lugar? A análise da normalidade, porque eu não sei qual teste que eu vou usar. Então, vou aqui, analisar, estatística descritiva e explorar. Aí eu tiro esses carinhas aqui, que foi o meu último teste, e ponho a globilina, é bom, mas também vai ficar globilina mesmo. Eu boto a globilina aqui e vou botar o grupo aqui embaixo. Aí está a diferença. Por isso que é importante que a gente saber. Os dados são independentes, são dois grupos independentes, é assim que você tem que criar o banco de dados de vocês. Não. Os meus dados são pareados, então é do outro jeitinho que tu tem que montar. Cada um na sua coluna. Entenderam? Então essa é a jogada. Aqui não precisa ir, já está lá. Eu dou OK. Nesse OK, a gente tem aqui, vamos ver. O baixo peso tem uma globulina de 8 e o obeso tem uma globulina de 10,3. Tem uma diferença muito interessante, né, gente? De 8 para 10,3. Né? Nós temos aqui um desvio padrão de 1. Tá tudo legal. Muito bem. Mas o que me interessa no momento é isso daqui, tá? Então, nesse caso aqui, tá, gente? Nesse casinho aqui, ó, eu devo ter mudado algum valor aqui, porque eu vou puxar ele para cá, ele não está dando o mesmo lá, tá? Ele está dando 0,048, tá? Eu botei aqui 0,052. Quando tu dá um valor muito próximo ao 0,05, tu pode até aplicar um teste paramétrico, tá? Então, eu devo ter alterado algum número aqui, né?
no banco, e no banco que eu fiz, eu não alterei aqui. E aí deu 0,052. Então, vamos assumir esse valor aqui que tenha dado esse, tá? Então, o que, que nós temos aqui? Vamos pegar o Shapiro? Sim, porque nós temos pouca quantidade de dados. Nós vamos pegar quem mais? Esse SIG. Então, o que, que a gente vai concluir ali? O que a gente concluiu agora há pouco. O que, que a gente concluiu agora há pouco? Foi isso daqui. Ó, vou até puxar para lá. Ctrl C, para a gente não perder tempo nenhum. A gente larga aqui, Ctrl V. Como os P's, ó, que são esses dois SIGs aqui, tá? Eles deram valores superiores a 0,05, os dados são normais. O teste que eu vou usar vai ser um teste paramétrico, mas o nome dele não é isso aqui. É um teste T para dados independentes. Independentes. Aí, tá? Então, essa é a parte importante que eu tenho que frisar para vocês, é para dados independentes. Lembrando que essa proteína, eles têm 8 nas pessoas com baixo peso, e nos obesos essa proteína está com 10,3. Nós queremos saber o quê? Aí nós vamos aplicar o teste. Então, vamos aplicar o teste. Qual teste que nós vamos aplicar? Vamos lá, então, em analisar, comparar médias, e agora, independentes. Amostras independentes, comparando baixo peso com as pessoas obesas. Aqui vocês vão colocar a globulina na variável que vocês querem testar e o grupo na variável agrupamento. Se vocês não tirarem esses dois pontinhos de interrogação, vocês nunca vão conseguir, de maneira nenhuma, definir nada. Para tirar esses dois pontinhos de interrogação, é necessário vocês, então, aqui, definir os grupos. Vocês coloquem definir grupos, e o que eu digitei, se não me engano, foi 1 e 2, né? Tem que cuidar, tem que saber o que digitou. Como a gente que fez, eu digitei 1 e 2. Podia ter digitado 0 e 1, podia ter digitado 3 e 4, mas eu digitei 1 e 2. Dou continuar e dou OK. Quando dá OK, gente, esse gráfico aqui eu gosto muito dele, porque é um gráfico que me mostra muito claramente a situação que está acontecendo, né? Nós temos aqui uma situação em que nós temos uma diferença bem interessante, né? Nas pessoas que são obesas, que estão com os dados aqui em cima, e as pessoas com baixo peso, que estão com os dados aqui embaixo. Esses pontinhos 13, 12 e 1 são as pessoas que destoaram dos valores considerados padrão do teu conjunto de dados. Pode verificar que o 1, 12 e 13, vamos verificar aqui quem são os pacientes 1, 12 e 13. O 1 é quem teve 6, o 12 é quem teve 10 e o 13 teve 10. Tu vê que destoa um pouquinho de um padrão aqui que é 7 e 8, né? Ó, tu vê que o padrão é 7 e 8. Aqui destoa um pouquinho. Então, eles são chamados na estatística dos outliers. Esses outliers, gente, tu não dá muita bola. É interessante porque se ele for muito discrepante, ele vai afetar muito o meu conjunto de dados. Ele não é muito discrepante, né? O padrão é 7 e 8 e deu um 6 e pouco, deu um 10, né? Agora, se tu acha interessante tirar porque ele deu um valor discrepante para uma pessoa de baixo peso, aí tu vai lá e tira o cara e refaz o teu cálculo. Então, é possível, sim. E outra coisa, o outlier, gente, ele serve também, quando ele indica para nós que o 13, o 12 e o 1 são outliers, ele serve também para indicar o seguinte, será que eu não digitei errado? Porque se eu estou com pressa e tal, e aí eu digito aqui, em vez de 10, 88, eu digito 100. 100 é um resultado, gente, impossível de acontecer. Não sei se é impossível, mas acho que sim. Pelos valores aqui, acho que sim. Então, a gente, quando faz ali a aplicação e verifica aqueles númerozinhos fora ali, então a gente... Opa, ali, aqui. Então, a gente identificou que tem outlier. Não custa nada olhar lá, ver se tu não digitou errado, se tu tem um fichário dessa pessoa, desse paciente 13, verifique se tu não digitou errado, porque não tem problema, a gente erra, né, gente? Eu tenho um banco de dados que eu estou trabalhando com a professora Nayana, não sei se eu contei semana passada, que a gente agora está com outro banco de dados que a gente trabalhou segunda-feira agora. Na outra segunda anterior, então, há 14 dias atrás, olha a média móvel, 14 dias, mais de 14 dias atrás, foi uma segunda, ela me deu o banco de dados, a gente começou a brincar ali com ele, o que ela queria isso, queria aquilo, só que daqui a um pouquinho começou a dar umas coisas inconsistentes, sabe? E aí ela foi notar, e ela pediu para parar, e ela pediu agora, essa semana, para os alunos que fazem parte desse grupo de pesquisa dela,
digitarem novamente. E ela fez o que um dia um digitou, outro dia o outro digitou, e aí eu acho que digitaram coisas erradas. E aí estava dando inconsistência nos resultados. Existe uma maneira muito tranquila de digitar um banco de dados, é quando vocês digitam, duas ou três pessoas digitam o mesmo banco de dados, e depois a gente cruza esses bancos, né, para verificar se houve uma digitação trocada. Então, aqui tu digitou 2, mas o outro digitou 1, então, opa, vai bater ali. Isso dá maior validade, né, no teu trabalho, quando tu faz isso. Né? Porque só tu digitando, gente, tu pode ter certeza que pode acontecer erro. Agora, tu digita, mais duas pessoas digitam também o mesmo banco de dados, e depois a gente cruza eles. Se der inconsistência, ou seja, der resultados diferentes, ele vai acusar e vai te dizer aonde, e tu tem condição de analisar se aquele resultado qual que é o verdadeiro. É um ou é dois? Um deles é verdadeiro, ou até os dois podem ser falsos também, né? Então, essa é uma forma que a gente tem. Então, o que eu quis dizer é isso aqui, ele me dá uma chance para, olha, dá uma olhadinha nisso aí. Bueno, mas o que eu preciso, gente, na realidade, é esse quadrão aqui embaixo, né? Esse quadrão aqui, tá vendo? E esse quadrinho aqui também é bom, né? Na conclusão, ele é muito bom. Vamos ver o que diz o quadrão aqui? Tá aqui o meu quadrão, tá? O quadrão que deu lá é o quadrão que tá aqui, tá vendo? Tá vendo, né? Beleza. Gente, o teste T, todos esses dados aqui estão no teste T, ó. Ó, tudo aqui, tá? Ó, teste T. E aqui tem um teste chamado teste de Levene. Bom, tu quer fazer a coisa andar bem certinho mesmo? Tu vai ter que fazer a seguinte regra. Tu vai ter que olhar esse valor de P aqui, tá? Não é a resposta, que fique claro. Esse aqui, eu não vou botar em negrito, vou botar em vermelho. Tu tem que olhar esse cara aqui, tá? Se esse cara aqui, ó, nesta coluna aqui, na segunda coluna, ele for maior que 0,05, tu pega este valor de P aqui e este valor de T, de tatu, tá? Se porventura, tá? Aí eu vou dizer para vocês aqui, agora eu vou mudar aqui. Se fosse aqui 0,03, é um valor abaixo de 0,05, eu pegaria o valor de baixo. Ele não é difícil de lembrar. Se for um valor abaixo de 0,05, tu pega o de baixo. Se for acima de 0,05, tu pega o de cima. Aqui ele deu acima, né? Então eu vou voltar com ele. Era 0,329. E se ele deu o valor acima de 0,05, a gente pega o de cima. Eu sei que vocês vão me dizer, gente, que tanto esse quanto esse são iguais. Tudo bem. Agora eu pergunto para vocês, esses dois aqui são iguais? Não, né? Então, quer dizer, não vai dar diferença na resposta? Não, quase nunca vai dar. Mas a gente tem que fazer a coisa correta, né? Se ele manda pegar o de cima, a gente pega a linha de cima. Eu só vou analisar esta linha aqui. Esta é a linha que vai me dar todo o embasamento para a gente poder tirar a nossa conclusão. Então, o que a gente vai verificar? Deu 001. Então, gente, a gente já sabe que dando 001, a gente já sabe aqui em cima, ó, onde é que está aqui, ó, menor que 0,005, sim, então existe diferença, tá? Então, a gente já pode concluir que existe, sim, uma diferença. Existe, sim, diferença no nível médio de proteína na análise das pessoas com baixo peso e as obesas. O que deu aqui? 001. Aí tem que colocar o que deu ali, tá? Só vai colocar menor que 001 quando der 000. 0,001. Fechou. Aí tu vai querer saber quais os dois grupos, obeso ou baixo peso, que tem um valor maior dessa tal alfa-globulina ali. Bom, então, para isso, a gente pede auxílio da média. Como eu já tenho aqui nesse aqui, ó, a média do baixo peso é 8. Eu vou arredondar para 8, tá? Então, o baixo peso é 8. Olha aqui, 8. E um desvio padrão, vamos ver o que deu aqui, o erro desvio, 1,2. Tá? Então, 8 mais ou menos 1,2. Beleza. E as obesas, hein? Vamos ver as obesas? 10 e 1,4. Arredondando, né? Então, aqui a gente coloca 10. Não se arredonda, tá, gente? E 1,4. Lembrando uma outra coisa bem interessante, que também, às vezes, os caras, quando querem... não é isso que vai definir se eles vão aceitar ou não um artigo numa revista. Mas, coloque sempre quantidade de casas iguais, tá? Tipo assim, ó, vou dar um exemplo aqui agora bem certinho.
vamos colocar os obesos, 10,29. Então, tu bota 10,29. E aí tu coloca o teu desvio padrão em uma casa após a vírgula, eles ficam meio boladinho assim. Então, coloca certinho, 1,39 ou 1,40, tá? Pode ser 1,40, tudo bem. Aí tem duas casas após a vírgula aqui e tu tem duas aqui. Às vezes tem certos autores aí, certos revisores, né, que são chatinhos para isso, tá? Então, o que a gente concluiu? Que o grupo das obesas, ingere maior percentual de alfa-globulina quando comparado ao grupo baixo peso. Ou seja, a ingestão dessa proteína está relacionada ao peso dos participantes. Quem tem maior peso, ingere maior alfa-2-globulina. Quem tem menor peso, ingere menor quantidade de alfa-2-globulina. É uma baita informação, né? É uma extrema informação importantíssima para nós. E poderia muito bem, se eu achasse interessante, né, para referendar tudo, pegar esse gráfico aqui e copiar ele aqui embaixo, só para a gente brincar um pouquinho, ver como é que ia ficar. Né? Tá aqui o nosso gráfico. Claro, depois tem que ajeitar, a gente ajeita melhor o gráfico e tal. Mostra aqui o comportamento, né, da alfa-globulina em relação ao baixo peso e os obesos. Então, dá para ver claramente que esta caixa está bem acima da caixinha do baixo peso. Tá? Então, depois tem outros exercícios, né? E tal, e tal. Então, a gente vai vir aqui e vai começar a trabalhar. Deixa eu deletar aqui, colocar bem na primeira página ali, aqui. A gente vai começar hoje, então, com a nova. Então, recapitulou um pouquinho, que é importante a gente revisar, né? Lembrando que na aula passada a gente perdeu um pouquinho o tempo, e deu um corte na internet. E, neste momento, perguntar para vocês, né, gente, se tem alguma dúvida, alguma coisa, embora vai estar gravado, logicamente, vai estar sempre gravado as nossas aulas, eu deixo no Moodle para vocês, mas é importante também que vocês, de repente, tendo alguma dúvida em algum ponto, vamos lá, vamos perguntar, tá? Até para poder eu dar uma descansada, né, na voz, porque senão eu falando aqui 1h50 eu vou ficar morto. Então, vamos lá. Gente, a ANOVA, né? Acho que quase todo mundo que já leu, fez algum trabalho, um artigo e tal, sabe da importância desse ANOVA, né? Até agora, até o momento, a gente fez sempre comparação entre dois grupos, certo? Eu sei que todo mundo respondeu sim, certo, né? Ninguém respondeu na voz, mas eu sei que respondeu mentalmente, aí já senti. A gente comparou um obeso com baixo peso, comparou o momento pré com o momento pós. Então, sempre as comparações foram em dois grupos, né? Agora, e se a gente tiver comparação em mais de dois grupos, né? Então, a gente tem que analisar uma situação dessa. Por exemplo, a gente analisar criança, adolescente e idoso. Então, são três grupos independentes, né? Então, eu tenho a possibilidade de usar uma tal de ANOVA, que é a tal de análise de variância. Então, quando eu quero comparar a média entre, olha ali, mais de dois grupos, tá? Entre mais de dois grupos. Não serve para dois, não. Entre mais de dois grupos. Só que ela tem, gente, o que a gente chama de pressuposto, tá? Colocado aqui em negrito. Esse pressuposto que ela tem aqui, as observações dentro de cada um dos 3, 4 ou 5 grupos tem que ser normal. A gente já está craque em saber isso aqui. E também, tem que ter homogeneidade nas variâncias, ou seja, as variâncias têm que ser constantes, homogêneas, tá? Oi, mas como é que eu vou ver isso daí? Bom, a gente vai ver isso aí de uma maneira muito tranquila. E depois tem o tal de teste de post-hoc, tá? Então, são duas coisas aí que a gente tem que trabalhar. Então, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que abrir o meu banco de dados, tá? E digitar o que aqui? Bom, vamos ver o que nós temos aqui primeiro. Nós temos aqui, aqui. Nós temos 4 medicamentos, diclofenac, ibuprofeno, paracetamol e aspirina. E nós temos, então, aqui os seus efeitos analgésicos e aqui o grau de dor de cada um deles. Tá? Então, tu tomou um medicamento, um grupo lá tomou diclofenac e no final, lá, 2 horas depois, foi dado o grau de dor de cada um deles. Né? Tomou lá uma Neosaldina, estava com uma dor muito alta e muito grande, e agora o que tu tem de dor? Agora minha dor ficou 20%, né? Ficou. Então, esses aqui são valores. E o nosso objetivo é verificar se existe alguma diferença entre esses medicamentos e se existe
qual é o medicamento, talvez, que a gente poderia usar ou o que a gente não deveria usar. Também é importante saber, né? Aqui, pelos dados, a gente está vendo que a aspirina, talvez, entre todos, seja o pior, porque está com os graus de dor acima de 50, enquanto o diclofenac já tem grau de dor abaixo, tudo de 50. Então, eu acho que a aspirina vai ser o pior dos medicamentos, mas eu tenho que provar e comprovar esses resultados. Como que a gente coloca esses resultados lá? Então, a gente vai ter que abrir uma coluna chamada dor e colocar todas as dores ali, e uma outra coluna chamada medicamento, tá? Medicamento. Então, vamos lá? Ali, ó, ali está o dor e ali está o medicamento. Só que eu vou ter que digitar esses números aqui, tá? Então, a gente tem ali 0. Vou digitar aqui porque eu já devia... Porque esse aqui não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? 31, 29, 20. 31, 29, 20. Mas é bem rapidinho. 7, 43, 16. 7, 43, 16. Para esse medicamento aqui, eu vou chamar de medicamento 1, tá? Eu vou chamar 1, tá? São 8 pessoas, né? Beleza. Agora vamos para o medicamento 2. 30, 40, 27. 30, 40, 27. Depois tem 25, 39, 15. 25, 39, 15. Depois nós temos o medicamento 30 e 45. 30 e 45. Esse aqui eu vou chamar tudo de 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Medicamento 2. Agora vamos para o medicamento 3. 16, 33, 25. Depois nós temos 32, 21, 54. Depois o 57 e o 19. Esse é o medicamento 3. 3. Para o último medicamento, todos acima de 50, 55, 58, 56, 55, 58, 56. Depois nós temos 57, 56, 53, 57, 56, 53. E finalizando o 59, 55, 59 e o 55. Tá? Aqui eu vou chamar de medicamento 4, porque eu estou comparando 4 medicamentos, portanto, esse vai ser o nosso 4º medicamento. É interessante botar o nome dos medicamentos, claro, né? O primeiro medicamento é, não sei, vamos ver, é o diclofenac. Diclofenac. O segundo medicamento é o nomezinho dele, ibuprofeno. Ibuprofeno. O terceiro medicamento é o nosso paracetamol. Paracetamol. E o último medicamento, 4, é a nossa aspirina. Tá bom. Incluí todo mundo no quadrinho, dou ok. Então, gente, agora lembrem que nós temos 2 pressupostos, né? Os pressupostos são, né, ser normal e ter homogeneidade de variâncias, tá? Mas é bem barbada porque tu vai fazer tudo na mesma coisa, quer ver, ó? Vamos em analisar, estatística descritiva e vamos em explorar. Aí tu tira a globulina dali, coloca a dor, tira o grupo e coloca o medicamento. E aqui nos gráficos, agora sim, tu tem que anotar aqui, ó. Esse aqui já está anotado. Esse aqui eu tenho que fazer. E esse daqui, estimação de potência. Estimação de potência. Aí tu dá o continuar e tu dá o ok. Né? Espera um pouquinho, vai aparecer o nível de dor de cada medicamento. Aqui nível 22, nível médio 31, nível médio 31, e esse aqui extrapolou o nível médio 56. Mas o que me interessa é esse quadrinho aqui, então, e esse quadrinho de baixo, tá? Esses 2 quadrinhos, eles me interessam e me interessam muito. Então, vamos analisar ali. Ó, o que nós temos aqui? Todos eles estão acima de 0,05. Sim, o diclofenac, todos os medicamentos estão acima. Portanto, nós temos aqui a indicação que eu posso utilizar tranquilamente os dados normais. São dados normais e posso usar um teste paramétrico. Aqui, ele deu um número abaixo, que foi 0,08, e quando ele é abaixo, as variâncias não são homogêneas. Então, na realidade, eu não poderia utilizar. Mas tem uma observação aqui, que a professora lá da URGS, né, coloca no seu livro. Ela diz o seguinte: felizmente, a ANOVA é um procedimento robusto, estatístico robusto. E mesmo com considerável heterocedasticidade, o que é isso aqui?
as variâncias heterogêneas, e aqui a gente indica que elas são heterogêneas mesmo, a gente vai usar as homogêneas. Por quê? Porque os tamanhos amostrais são iguais. Nós temos, então, em cada grupo, 8 pessoas. Então, nós temos os tamanhos amostrais iguais. Então, significa dizer que eu vou poder utilizar, sim, um teste paramétrico, e o teste que eu vou usar vai ser ANOVA, tá? Então, esse daqui, se eu olhasse no grupo para esse número, eu não poderia usar ANOVA. Eu teria que usar um teste chamado Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis, tá? Que é um teste não paramétrico. Mas como? Mas como nós temos essa observação sobre a ANOVA, que se nós tivermos grupos, eu nem precisaria nem testar isso aqui, ou seja, se eu tenho grupos aqui, deixa eu pegar os dados aqui, se eu tenho 8 em cada grupo, aqui mesmo, pode ser, eu tenho 8 pessoas em cada grupo, eu tenho quantidade iguais de pessoas em cada grupo, então eles podem ser usados, os testes paramétricos, tá? Então, embora ele tenha negado de dar isso, eu vou poder usar segundo a regra da professora Cid, então. Bom, eu queria que desse ANOVA, até porque a gente tem que usar um teste, né, para a gente brincar. Olha, gente, vai ser bem legal esse teste aqui. O que vocês já mais ou menos pensaram aqui nos resultados? Vamos pensar de novo? Eu vou até anotar aqui na planilha aqui. O diclofenac, ele tem 22. O ibuprofeno, ele tem um grau de dor 31. Onde é que está vendo isso? Eu estou vendo aqui, Aqui, tá vendo? 22, 31. Agora aqui, vamos lá para baixo. O paracetamol tem 31. Opa, muito parecido com o ibuprofeno, né? E a aspirina, ela tem 56 de grau de dor. Então, a gente pode quase que detectar que a aspirina é uma porcaria na comparação com os outros 3 medicamentos. Mas a gente tem que provar isso daí. E como é que a gente prova isso, então? Então, nós vamos vir aqui, em analisar, tá? Comparar médias, e vamos vir aqui pela última vez. No caso, da última vez que eu digo que os testes da semana que vem vão ser outros. Vamos lá. E se a minha aqui, a gente vem de novo, não tem problema. Vai e procura ANOVA. Não tem como procurar, tá aqui, análise de variância. Beleza. Clica ali e coloca a dor na parte de cima, que é a variável que é a variável dependente, e o medicamento é o fator, né? Bom, se a gente der o ok aqui, tá? Eu vou dar o ok, a gente vai fazer a questão pela metade. Mas eu vou dar o ok, que a gente refaz ela novamente, tá? Eu dou ok aqui. Olha os gráficos aqui, gente. Quem é que... Olha aqui. O diclofenac, o ibuprofeno e o paracetamol, notem que eles têm um comportamento extremamente parecido entre si. E bem longe de ser parecido da aspirina, que está lá em cima sozinha, quietinha lá. Não é verdade? Então, pelo gráfico, a gente detectou isso. Muito bem. Mas eu tenho que olhar isso aqui, ótimo. Esse cara aqui, para mim, é importante. Esse quadrinho ANOVA. Vamos ver o quadrinho ANOVA ali? Tá aqui ele. O que significa esse quadro? Significa dizer, gente, que existe, sim, uma diferença significativa entre os medicamentos. Tá? Existe, sim, uma diferença significativa entre os 4 medicamentos. Agora, se eu concluir que não existe, acabou aí. Agora, se eu concluir que existe uma diferença, por que existe? Porque o P deu um valor abaixo de 0,05, e sempre que der abaixo sabe que existe, pela nossa regrinha. Vocês que não querem saber quais são os medicamentos que diferem? Eu quero. Qualquer estudo que disser para mim, Clândio, tem uma diferença entre isso e aquilo. Pô, que legal. Tá, mas quem é o melhor, quem é o pior? Não, só estou dizendo que tem uma diferença. Né? Então, quer dizer, quando a gente tem uma conclusão dessa, é uma conclusão pela metade. Pela metade. Então, não sei se vocês já ouviram falar, gente, que a gente vai ter que fazer isso aqui de novo. E como a gente não é bobo nem nada, vocês têm um quadrinho aqui em cima chamado Chamar novamente as caixas de diálogos usadas recentemente. Clica ali. Vocês cliquem ali e vão ver que vocês já fizeram, agora há pouco, fizeram análise de variância, né? Então, clica de novo e vocês vão cair naquilo que vocês estavam agora há pouco. E nós estávamos agora há pouco. Muito bem. Para que a gente possa ganhar o 10 lá da escolinha do professor Raimundo, a gente possa ganhar o nosso 10, só que lá ele sempre erra, né? E aqui a gente vai acertar. A gente tem que vir aqui em posteriori. Não sei se ouviram falar. Posteriori, gente, é um teste que é realizado depois desse que eu fiz agora. E eu não cliquei isso anterior. Eu tinha que ter clicado. Porque daí eu ia ter a minha resposta 100% correta.
Então, eu clico aqui em posteriori e vocês vão ver vários testes aqui. Aí não vai anotar todos, mas os mais famosos aqui, o teste Tukey e o teste Chip, o teste SIDAC. O teste Tukey é o mais famosão de todos. Então, eu vou clicar no Tukey, tá? E clico nele. Muito bem. Dou continuar e mando dar OK. Então, ver que tudo que está aqui anterior vai aparecer de novo. Quer ver? Até aqui vai aparecer de novo. Só que vai aparecer alguma coisa embaixo está aqui. Vamos ver? Então, OK. Olha ali. Olha ali. Apareceu de novo. E aqui nós temos, então, o nosso quadro de ANOVA. Embaixo do quadro de ANOVA, o teste de pós-hoc. Então, gente, o que a gente detectou? Que existe uma diferença significativa. Agora, olha o que esse teste Tukey, eu botei os dois aqui para vocês, mas vamos analisar só o Tukey, tá? Olha o que ele nos diz agora. O que ele fez? Ele comparou o diclofenac com o ibuprofeno. Tem diferença? Aí a gente vai fazer só de cabeça. Vamos lá. Tem diferença? Não. Ele comparou o diclofenac com paracetamol. Tem diferença? Não. Ele comparou o diclofenac com aspirina. Opa, tem diferença? Sim, tem diferença. Aqui tem diferença, né? Aí, tu vai ver que vai haver muitas repetições. Esse 457 ele já calculou lá, ó, que ele só inverteu os medicamentos, e na inversão não muda nada. Ele comparou o ibuprofeno com o paracetamol. Teve diferença? Meu Deus, não tem diferença. Vocês lembram da média do grau de dor do ibuprofeno? Era 31. Tu lembra do paracetamol? Era 31 também. Ibuprofeno e paracetamol. Deu quase 1, gente. Quando o cara dá quase 1, significa que ele não é diferente nunca na vida. O ibuprofeno com aspirina. Opa, tem diferença. Tem diferença, então eu coloco numa alta cor. Esse aqui a gente já calculou lá em cima. Esse a gente já calculou ali. E só falta paracetamol com aspirina. E deu diferença também. Então, significa dizer que nos vermelhinhos, não sei se vocês notaram, quando deu essa corzinha vermelhinha aqui, vocês notem que sempre a aspirina estava envolvida. Ó, aspirina envolvida. Olha aqui, aspirina envolvida. Né? E aqui embaixo, aspirina envolvida. Então, significa dizer, gente, que só existe diferença da aspirina com os demais. Os outros, entre si, não tem diferença. Se hoje tu me perguntasse, eu compro um diclofenac e um ibuprofeno, não tem diferença. Diclofenac ou um paracetamol, não tem diferença. Compra o que tu quiser. Agora, um diclofenac e uma aspirina. Opa. Aspirina não. Aspirina é o pior. Compra o diclofenac. Ibuprofeno ou aspirina? Ibuprofeno. Paracetamol ou aspirina? O paracetamol. Então, quer dizer, isso daqui nos leva, então, a dizer, num primeiro momento, que existe uma diferença. Claro que existe, né? A gente sabia que existia uma diferença, então coloca aqui que existe uma diferença, né? E que perdeu na primeira. Na primeira que a gente fez, menor que 0,01. Aqui. Agora, eu vou analisar o diclofenac, o ibuprofeno e o paracetamol com a aspirina. Então, notamos que o diclofenac, com a média de dor, o ibuprofeno com a média de dor e o paracetamol com a média de dor, têm resultados significativamente inferiores, então são melhores, quando comparados com a aspirina. Então, aqui, vocês vão colocar os P's que a gente achou aqui, ó. O diclofenac, ele é menor que 0,01. Está ali no quadrinho de baixo, ó. 0,001. Depois o outro é 0,01. Esse não é menor, esse é igual. Igual a 0,01. Né? Acho que tem menos um zero ali, mas tudo bem. Aqui. E esse último é a mesma coisa. 0,02. Né? Igual a 0,02. Pronto. Botei um zero a mais, mas tudo bem. 0,02. E aí o que nós temos então como conclusão? Aqui, ó, pelos valores dos P's. Não compre aspirina. Ele, na comparação com esses medicamentos, ele é o pior medicamento. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha que mostra exatamente essa situação de um medicamento comparado com o outro. Então, ó, entre diclofenac e ibuprofeno, ó, tá vendo? Não tem diferença. Diclofenac e paracetamol, não tem diferença. Ibuprofeno e paracetamol, não tem diferença. Agora, aspirina com os outros, todos têm diferença. Tá? Então, é um teste, gente, muito legal. Eu acho que sempre que vocês concluírem alguma coisa numa nova, eu gosto muito de concluir via gráfico, que está aqui, mostrando para vocês. Né? Olha como fica bonito esse gráfico, gente. Imagina colocar o gráfico desse aqui. Claro, a gente pode ajeitar mais, mas olha aqui, ó,
nomezinho do medicamento aqui embaixo, né? O que significa esse eixo, como é que está o comportamento, esse comportamento dos três muito parecido e muito diferente do comportamento com aspirina. Tá? Professor. Oi. O senhor já falou desse gráfico em barras já, o senhor tem como explicar novamente que é o limite superior, limite inferior, a média? Esse aqui é o seguinte, ó, esse gráfico, vamos ver se não está ali no material, vamos ver uma coisa, se não está ali no material, se está, eu já explico direto ali. Aqui, ó, tá aqui, ó, quer ver, ó, tá aqui, ó, olha ali, acho que fica melhor, né? Ó, beleza, show. O limite superior, o quartil 3, a mediana, o quartil 1, o limite inferior e os outliers, tá? Então, quer dizer, na aula que vem, que a gente vai trabalhar com os testes não paramétricos, nos testes não paramétricos, a gente não usa a média, a gente usa a mediana nas respostas e o quartil 3 e o quartil 2, o quartil 1, desculpa. Então, aqui, no gráfico, sempre, esse bigodinho lá em cima vai ser o maior valor excluído os outliers. Que quando der, olha aqui, ó, mais de 3 meios, mais de 1,5 vezes o Q3, ele cai fora, ele cai com um valor que extrapolou. Então, esse é o valor maior, tirando os outliers, lógico. Esse aqui é o valor Q3, esse valor é a mediana, 50% dos dados estão acima, 50% estão abaixo dele. Aqui é o quartil número 1, e aqui é o chamado limite inferior, tá? E eu gosto muito desses gráficos, gente. Eu sou bem claro assim. Eu acho que nas conclusões, claro que a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Porque esses dias até a gente estava comentando lá que numa determinada revista aí que as prof estão construindo até a prof Daiane está construindo lá um artigo, só pode ir 5 figuras no máximo, incluindo 5 gráficos gráficos e tabelas. Não pode ter mais do que 5 gráficos, não é 5 gráficos e 5 tabelas, 5 no total de gráficos e tabelas. Tá? Então, às vezes tem que limitar, né? Então, às vezes tu coloca uma conclusão dessa, se eu fosse fazer um TFG, uma dissertação de mestrado, eu colocaria, porque na dissertação de mestrado, eles não vão ter limitar o número de figuras, né? Agora, se tu tiver que construir daquela dissertação um artigo, aí eles vão ter limitar dependendo da revista. Te limitam, né, gente? Senão daí fica aquela esculhambação, né? Eu posso botar 25 figuras no artigo, porque é bonito e tal, só que não é assim. Então, a gente tem que notar bem. Se eu coloquei essa conclusão, eu não vou colocar esse gráfico no artigo. Ou eu coloco o gráfico no artigo e comento alguma coisinha aqui embaixo. Entendeu? Então, tem que ver bem, tem que medir bem para saber o que é mais importante ali. Certo, mas deixa eu só parar de olhar para não ficar muito grande ali. Eu sei que você já tem que